Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Nós recebemos várias solicitações de debate para tentar entender o critério de Deus e o ensinamento da Bíblia a respeito de uma realidade que a gente vê no mundo, na vida. Os livramentos de Deus. Muita gente pega o texto do Salmo que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, ou então o famoso Salmo 91, 1000 cairão à direita, 10.000 à tua esquerda, ou ao contrário, né? Mas tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás e tal. A ideia que esses textos e outros passam, a ideia que esses textos passam é a de que o cristão está protegido, né? Amparado por Deus e o Senhor o livrará, se muitas águas o acometerem, ou o fogo, enfim. O que não faltam são promessas e textos das Escrituras ressaltando a ideia de livramento. Entretanto, apesar de encontrarmos vários exemplos na Bíblia e na nossa vida de livramentos de Deus, encontramos também exemplos na Bíblia e na nossa vida de falta desse livramento. Por que uns se livram e outros não conseguem escapar? Talvez o exemplo mais clássico disso sejam dois apóstolos do Senhor Jesus, que foram presos pelo mesmo rei e foram para a mesma prisão. Tiago e Pedro. Tiago morreu ao fio da espada. Pedro, o anjo foi lá tirá-lo da cadeia e ele se salvou. E aí? Os dois eram discípulos de Jesus. Os dois eram apóstolos. Os dois estavam na mesma cadeia, presos pelo mesmo rei Herodes. E por que é que um morreu e o outro escapou? Não sei. A gente chamou quem sabe para poder nos explicar. Por que os livramentos de Deus são tão assim estranhos? Uns escapam e outros não. Você tem a resposta? Está no ar? Ou vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos essa edição do programa Vejam Só. E hoje nós recebemos mais uma vez, para discutir esse assunto, o pastor Cândido Marinho, que é líder do Ministério Comunidade Cristã Plenitude. Paz e graça, pastor Cândido, tudo bem? Graça e paz, tudo bom, pastor Eber? Prazer estar aqui com vocês novamente. Onde fica a sede da Comunidade Cristã Plenitude? Nós estamos ali na Estrada das Lágrimas, 4.159, já na divisa com São Caetano do Sul. Ali, Vila Cristália, próximo a São João Clímaco. Muito obrigado pela presença do senhor. Sempre um prazer. Do outro lado, depois de um bom tempo, né, volta o reverendo Vanei Silva. Eu não sei o que é esse DM. Moura. Vanei de Moura Silva. Isto. Da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Paz, meu irmão. Bem, graças a Deus. É um prazer estar de novo com vocês aqui para, de repente, ajudarmos a esclarecer esse tema bastante importante para a vida prática da igreja. E onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Fica na cidade de Embu das Artes, na Avenida Tereza, no bairro Jardim Tereza, número 290. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou apresentando o difícil tema de hoje. Vejam só. Hoje iremos nos debruçar em um tema que é de difícil solução. Aliás, é o questionamento de praticamente todas as pessoas, principalmente quando nos vemos envolvidos em uma dessas situações. Vamos falar sobre o livramento de Deus. Como entender essa situação? Por que alguns escapam por milagre de alguns momentos e outros não? Aliás, são atingidos por tragédias em questões simples da vida. Como entender e explicar esse tipo de situação? Esse dilema, com certeza, intriga muita gente. Ateus, por exemplo, usam muito esse tipo de argumento. Como explicar que Deus é bom ou ainda que Ele existe, já que permite que pessoas boas sejam atingidas por tragédias? Ou ainda, que não livre aqueles a quem diz e afirma amar. Um exemplo muito claro são os discípulos de Jesus, que foram e caminharam tão próximos do Mestre
e sofreram tanto na vida, morrendo como mártires do Evangelho. Como entender então que pessoas más experimentem do livramento de Deus, escapam ilesas de acidentes, ou ainda, mesmo fazendo e tendo atitudes ruins, não são penalizados por essas questões? Será que existe uma fórmula para o funcionamento do livramento de Deus? E nessa equação não entra a fé e a oração? Já que tantos filhos queridos de Deus são atingidos por tantas tragédias, que aqueles que não têm simpatia pelo Evangelho usam esses argumentos para tentar provar que Deus realmente não existe e todos vivemos simplesmente ao acaso. Para muitos estudiosos e teólogos, essa questão é um dos grandes dilemas filosóficos da fé e do cristianismo. Afinal de contas, ao que tudo indica, mesmo Deus afirmando que está nos guardando constantemente, em algumas situações parece que o diabo e seus anjos, em certos momentos, conseguem nos tocar. Essa é provavelmente uma das partes mais difíceis da vida cristã. Porque um Deus bom e amoroso permite que passemos por coisas como a morte de uma criança, doenças e ferimentos a nós mesmos e aos nossos entes queridos, dificuldades financeiras, preocupações e até medo. A Bíblia ensina claramente que Deus ama aqueles que são seus filhos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como explicar que o livramento não é para todos? Fique ligado, o Vejam Só de hoje está apenas começando. Pois é, mas antes de falar de por que Deus não livra, vamos falar do que ele criou. O ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde, mas as marcas não são todas iguais, né, Jéssica? Isso mesmo, pastor, tá certinho. Estudos comprovam que o ômega 3 da Fontale é o único microfiltrado, pastor. Ou seja, ele elimina aqueles metais pesados do nosso corpo. E ele tem uma nova fórmula também anti-refluxo que faz com que o organismo tenha uma melhor absorção. Você consegue ver o resultado, pastor, na primeira semana de uso. É muito rápido. E uma coisa extremamente importante que você precisa atentar. Esse ômega 3 é aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. É seguro e tem mais. O ômega 3 Fontale trata e combate mais de 40 tipos de doenças. É muita coisa, como por exemplo, as doenças inflamatórias, fibromialgia, osteoporose, artrite, artrose. Ajuda também na circulação do sangue, prevenindo assim o AVC, derrames e muito mais. Você não vai perder essa oportunidade, né? Garanta já o seu kit e é fácil, né, Jéssica? É só ligar agora e pedir o legítimo ômega 3 da Fontale. 0800 294 5000. 0800 294 5000. E tem promoção especial para hoje, qual que é? Com certeza, para os seus telespectadores, pastor, quem ligar agora, na verdade, os 100 primeiros que ligarem agora e fizeram o pedido do tratamento família, vão ganhar de brinde o emagrecedor natural, que elimina de 7 a 10 quilos em apenas um mês, ou então o gel de anica, que alivia as dores musculares, hematomas e inchaço também. É isso aí. Então você vai ligar agora, não vai perder tempo de jeito nenhum. 0800 294 5000, 0800 294 5000. Como é que paga, Jéssica? No cartão de crédito, 50% de desconto. Aposentado, pensionista e mais de 60 anos também tem descontos especiais. E no boleto bancário parcelamos em até 6 vezes sem juros. Ou seja, você não pode perder essa oportunidade de garantir já o seu. 0800 294 5000. E não se engane na hora de fazer o uso do ômega 3 Fontale. Use o legítimo Fontale, qualidade e compromisso com a sua saúde. Até porque ele é 100% confiável. Valeu, Jéssica. Obrigada, pastor. Muito bem. É óbvio que o assunto de hoje suscita dúvidas em todo mundo, né? Desde sempre, desde que a gente começa a pensar. Conosco o pastor Cândido Marinho, líder da comunidade cristã Plenitude. Queria saber, na primeira fala dele, como ele responde à pergunta tema. Como entender o livramento de Deus? Por que alguns escapam e outros não, pastor? Eu diria que... Eu creio que existem 4 pontos aqui que eu gostaria, no decorrer do programa, abordar.
O primeiro deles, porque existe algo que é para glorificar o nome do Senhor. Segundo, é porque existem coisas que precisam acontecer para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Terceiro, eu creio que as nossas orações farão a diferença nesses livramentos. E a quarta é que Deus não faz diferença de pessoas, mas Ele faz diferença de atitudes dessas pessoas. Tá bom. Vamos lá. O senhor está didático hoje, hein, pastor? Uhum. Legal. Reverendo Vanês de Moura Silva, da Igreja Presbiteriana do Brasil, viajou lá de Embu para estar conosco. Como é que o senhor responde a mesma pergunta? Bem, eu acho que é difícil nós darmos uma resposta que se aplique de maneira universal a todas as situações que nós presenciamos tanto na Bíblia quanto na vida prática, né? Quando nós vamos para a Escritura, nós vamos perceber que existem circunstâncias em que, como o pastor Marinho falou, os propósitos de Deus estão presentes, né? Há outras situações que esses propósitos já não são tão claros assim, a gente não entende por que é que as coisas se deram da forma como se deram. Mas no nosso entendimento, eu acho que nós temos que partir do princípio que eu extraio do texto de Provérbios 16:4, que diz que Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, há propósitos de Deus para tudo. E esse mesmo texto, aliado a outros, mostrará que esses propósitos não são semelhantes, eles são distintos. Até onde vai a distinção desses propósitos é um mistério para todos nós, e particularmente no que diz respeito à vida particular e pessoal de cada um. Entretanto, e para responder essa questão, eu também apelo para outros dois textos que, sem dúvida nenhuma, vai ancorar todo esse processo na soberania de Deus, né? O primeiro deles está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, verso 21, que diz que o Filho vivifica a quem quer. O outro, que é a citação do capítulo 33 de Êxodo, feito pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 9, versos 18 e 19, dizendo que Deus exerce compaixão e misericórdia de quem quer e, portanto, não depende de quem corre e nem de quem quer, e sim da misericórdia de Deus. Ou seja, em última instância, queira ou não, nós precisamos apelar e ancorar todo esse processo que para nós é muitas vezes misterioso, da forma como Deus dirige a história particular de cada um, inclusive os momentos de dor, sofrimento e o livramento que Ele concede a uns e não a outros, como vontade soberana dEle. Então nós vamos caminhar nessa direção, mas ao mesmo tempo permitindo que as pessoas encontrem nessa soberania de Deus paz, descanso e direção para a sua vida, e não fiquem como que desesperados, dizendo, bem, se Deus é soberano e eu não sei exatamente o que Deus pretende, então como é que eu posso me sentir seguro? Eu vou mostrar ao longo do programa que biblicamente isso é possível. Ok. Bom, você aí de casa é que vai agora responder a nossa pesquisa. Ela está publicada no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá? Você já teve um grande livramento de Deus? Alguma coisa que você viu, notou, percebeu na hora que era, ou no dia seguinte, né? Que era um grande livramento de Deus? Sim ou não? A gente vai pesquisar. Mas você, não que você conheça alguém, não, você já teve um grande livramento de Deus? Eu já, e se alguém me perguntar, eu respondo na lata, eu sei exatamente o que dizer, né? É disso que a gente quer saber, tá bom? E anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, para você ligar amanhã, no horário comercial, e se informar a respeito do curso bíblico. Ele está presente em todas as filiais da Grade. Você mora no Brasil, tem uma grade perto de você. São mais de 600 lugares diferentes, então tem uma grade aí próxima de você, para você estudar a Bíblia, junto com outros irmãos e irmãs e várias igrejas. É muito gostoso o curso bíblico, né? E depois, se você quiser, tem outros cursos também. Agora, é a velha história, né? Depende da filial. Então, você vai ligar para a sede, aqui em São Paulo, e vai dizer, eu moro em tal lugar, e aí eles vão dizer para você quais são as opções de cursos que a Grade oferece para o seu caso específico. São muitos cursos diferentes. Tem curso de História, tem cursos de embasamento filosófico, tem cursos eminentemente práticos de administração, todos eles voltados para a obra de Deus. No caso da administração, por exemplo, a administração eclesiástica, né? E por aí vai, tá? 0 operadora 11 31
31150819. 31150819, tá? Liga no horário comercial amanhã. E quem gosta do nosso trabalho pode acompanhar o que a gente está fazendo fora do programa, vejam só, no blog ebercocarelli.blogspot.com.br. Tem uma série de coisas novas lá, vários vídeos curtinhos, de 5 minutos, 4 minutos, discutindo inclusive questões doutrinárias, controvérsias e por aí vai, tá? Sermões, tem um monte de coisa lá. Você consulta e depois você publica seu comentário que eu respondo. Muito bem, esse é o momento mais bacana do programa, porque é o momento em que nós conhecemos você, né, mais de perto. Queremos, inclusive, ouvir a sua voz e a sua sugestão. Mande um vídeo para cá, Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. As instruções estão no facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Hoje, inclusive, vou divulgar o vídeo que ganhou o presente do mês passado, né? Mês de agosto. É a Bíblia visual com infográficos e Pais Modernos, Valores Eternos. Já foi sorteado, já a gente vai mostrar o vídeo para você. Antes, vamos conhecer o nosso pessoal novo aí, que já está concorrendo ao próximo presente, tá? Davi Santana, ele mora em Sarapuí, em São Paulo. Sarapuí, onde será que fica Sarapuí? Bom, sei que fica no estado de São Paulo, mas onde, né? Davi, um grande abraço para você. Deus abençoe, obrigado pela sua audiência. E um dia eu vou passar em Sarapuí. Agora a gente vai para a Bahia, um lugar onde eu também nunca estive, em Pilar, na Bahia. O Jorge assiste ao programa lá, né? E ele foi fotografado pela Slaine. Deus abençoe o Slaine e Jorge, lá de Pilar, da Bahia. Agora é em Belém, no bairro do Belém, em São Paulo, aqui na Zona Leste, o Renan assiste ao Vejam Só. Ô, Renan, muito obrigado. E já que você mora na capital paulista, aqui pertinho, né, do centro, vem aqui assistir a gravação ao vivo, é só combinar com o Rafael, tá bom? Agora nós vamos voltar para a Bahia. Em Irecê, lá na Bahia, o Roberval Lopes assiste ao programa e foi fotografado pela filhota, a Paloma. A Paloma tirou a foto do papai, Roberval Lopes, e mandou para cá. Deus abençoe, Paloma e Roberval. E a última foto de hoje vem do Ceará, em Itapipoca, no Ceará, o Samuel Portela assiste ao Vejam Só. Muito obrigado, Samuel. Ceará, uma cidade, um estado maravilhoso, povo fantástico, comida sensacional. Gostei demais da minha estadia no Ceará. Quero voltar. Faz muitos anos que eu não vou para lá. E quem sabe a gente se cruza, né, Samuel? Grande abraço para você. Bom, daqui a pouco a gente vai ver o vídeo sorteado, né, e premiado aqui. Pastor Marinho, o senhor disse que existem 4 eixos, né? Sim. Para a gente poder estruturar a resposta à pergunta-tema. Por que Deus livra uns e não livra outros, né? Certo. Então vamos começar pelo primeiro eixo, que eu acho que é o mais complicado. Que história é essa de coisas que glorificam a Deus? Coisas ruins vão glorificar a Deus? Sim, tem coisas que vão glorificar o nome do Senhor. Por exemplo, posso dar exemplos completamente bíblicos. Quando nós olhamos a história de Daniel sendo lançado na cova dos leões, Daniel era um grande servo de Deus, mas aquilo aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quem que o senhor está falando? Daniel, profeta Daniel. Se nós olharmos a história de José, com todas as promessas... O que aconteceu de errado com Daniel? Ele não foi lançado na cova dos leões? Não foi livrado? Mas então... não! Mas o fato de estar ali é o que eu disse, ele foi livrado, né? Então... Mas a situação que ele passou lá não foi fácil, mas o que ele viveu ali dentro, imagina o sufoco, e lógico que Deus respondeu como eu creio que Deus responde. Eu estou falando primeiro da parte de quem clama, de quem é servo, e Deus responde. Vou falar também de quem não caminha mais para frente naquele fato que eu falei que Deus não faz diferença de pessoas e sim de atitudes. O fato de glorificar a Deus, eu estou falando, é a mesma coisa de Jesus. Agora eu posso dar o próprio exemplo de Jesus. Como o pastor disse, a única oração não respondida de Jesus foi quando ele disse: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade.
Nesse momento, ele glorificou o nome do Senhor e o Senhor não o livrou. Então, o próprio Jesus não teve livramento. Como os apóstolos também, alguns não tiveram livramento, mas foi para a glorificação do nome do Senhor. O senhor concorda com essa linha de pensamento? Concordo. Como eu disse no início, é difícil nós especificarmos caso a caso e dizer que em todos os casos, de modo genérico, se aplicaria esse conceito específico de dizer, olha, a situação foi permitida por Deus, foi conduzida dessa forma por Deus, para que ao final o seu nome fosse glorificada na situação. É verdade, e Efésios capítulo 1 vai dizer que todas as coisas redundarão em glória a Deus, e mais Romanos capítulo 11, do verso 33 ao verso 36, diz que todas as coisas o glorificarão, né? E eu creio que inclusive as coisas negativas pelas quais os cristãos, os homens de Deus, as mulheres de Deus também passam. Eu acho que eu entendi o raciocínio do pastor quando ele quis dizer assim, tá, tudo bem, Deus o livrou, mas por que ele teve que passar por essa situação? Por que ele teve que ser lançado na cova dos leões? Para que depois Deus pudesse livrá-lo. A partir desse acontecimento, Deus queria, então, que esse acontecimento trouxesse glória a ele. Mas eu também me lembro de uma outra passagem, aqui eu não me recordo do endereço do texto específico, mas em que os apóstolos perguntam para Jesus, quando ele se depara com um menino enfermo, e os apóstolos perguntam para Jesus, Senhor, afinal de contas, quem pecou? Não é? E Jesus devolve para que ele estivesse doente. E ele devolve a resposta dizendo assim, nem ele, nem os pais, mas é para que o nome do Senhor fosse glorificado. João 11 é a cura do cego de nascença. Isso, entendeu? Então, João 9. Há situações em que claramente a Bíblia diz, e nós temos também na história da igreja diversos exemplos em que Deus usou, inclusive, os sofrimentos e as circunstâncias difíceis pelas quais o seu povo passou para trazer glória ao seu nome, né? Tertuliano na história da igreja, né? Tertuliano diz, inclusive, uma frase que talvez se tornou bastante conhecida, que a igreja cresce quando o sangue dos mártires são lançados ao chão. Então, o que ele estava reconhecendo? Que, por vezes, o sofrimento que o povo de Deus passa é usado por Deus para glorificá-lo e para expandir o seu reino. Mas, peraí, vamos pegar o exemplo que o senhor citou de João capítulo 9, a cura do cego de nascença. Jesus declara que a culpa do rapaz ter nascido cego não era dele. Sim. E nem de seus pais. Não havia uma questão do pecado envolvida como os apóstolos criam. Né? Sim. Quem pecou esse ou seus pais para que nascesse cego? Entretanto, o reverendo, a gente sabe o desfecho da história. Jesus cura o cego. Então Jesus livrou o cego da cegueira. Né? Aí maravilha, aí a gente entende claramente, ele nasceu cego para glorificar o nome de Deus por meio de Jesus, e muitos creram em Jesus por terem visto o cego de nascença vendo. Mas e quando não tem cura? Nós estamos discutindo os que não escapam. Exatamente, mas o raciocínio é o mesmo. Não pode ser. O raciocínio é o mesmo. Deus pode curar alguns para que o seu nome seja glorificado, e Deus também pode não curar outros para que o seu nome também seja glorificado. E eu penso que a Escritura vai dizer, primeiro o senhor tocou num ponto que mais tarde talvez a gente vai voltar, sobre essa questão de ser pecado ou não. Existem outras passagens da Escritura que vai recusar a ideia de que alguns recebem livramento e outros não, por conta especificamente e genericamente por conta de pecados. Existem 3 ou 4 passagens que eu acho que isso é claro. E essa é uma delas em que Jesus vai dar a resposta para os apóstolos, que não é por conta disso. Mas, por outro lado, também existem outros momentos em que nós vemos, e aqui na nossa pauta, inclusive, foi citado Atos capítulo 12, o Tiago morre e Pedro não morre. Né? E o nome de Deus foi glorificado com a morte de Tiago também. Existem outras passagens que o próprio Cristo, Lucas capítulo 4, quando Jesus está falando a respeito do tempo de Elias e do tempo de Eliseu, né? Que a viúva de Serepta, o texto diz lá, existiam várias viúvas, e por que ele escolheu uma? Existiam vários leprosos, por que ele curou alguns e não todos? Né? E aí a escolha é soberana de Deus com um propósito. E, por vezes, esse propósito é que o seu nome seja exaltado e glorificado.
Pastor Marinho, só para a gente fechar essa questão da glorificação. É possível Deus ser glorificado no sofrimento de alguém? Sim, ele foi glorificado no sofrimento do próprio Filho. Tirando próprio Jesus, vai. Sim, também acredito que sim. Posso dar um exemplo pessoal da minha própria mãe. Minha mãe viveu a vida dela inteira sofrendo, apanhando do meu pai, porque ia para a igreja. Meu pai falava, se você ir para a igreja, quando você chegar, você vai apanhar. Ela ia para a igreja, quando o pastor ia dar o amém, ela falou que já começava a tremer, chegava em casa e apanhava. E eu vi isso durante muitos anos na minha vida. Só que, por conta de tudo que ela viveu, da escolha que ela optou, ela trouxe a salvação para toda a família. Então, eu creio também, voltando só um pouquinho no que o pastor disse, que nós precisamos entender que nós estamos num mundo de pecado. Nós estamos num mundo onde a lei de Deus é quebrada constantemente. E todas as vezes que a lei de Deus é quebrada, existem consequências. Então, é como a lei de trânsito. Se eu passar um farol vermelho, eu estou sujeito a sofrer uma consequência. Mas eu também pode acontecer um acidente comigo sem eu ser culpado daquilo. Mas o que rege os problemas da vida, as consequências de viver ou não, os livramentos, é porque nós estamos num mundo de pecado. Então eu creio que isso é muito fácil até de ser respondido para as pessoas que falam, Deus existe? É lógico que Deus existe, mas assim como Deus existe, existe uma lei. E essa lei, toda vez que é quebrada, existem consequências. Então, agora, vamos lá, reverendo, uma pergunta que todo mundo já fez, né? Como que eu posso dizer que Deus é justo se eu olho para a vida e vejo pessoas más sendo livradas, né? Vai lá o juiz do STF e tira o cara da cadeia. O cara é tremendamente mau, mas o juiz do STF livra, né? Ele recebe até apelido de purgante, porque solta tudo, mas tudo bem. Né? Isso acontece, a gente vê no noticiário todo dia. Né? Gente má escapando. E gente boa sofrendo. Sim. Como é que Deus pode ser justo? Sim. Como o pastor bem disse, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que ao longo de toda a história tem sido feito, obras inclusive foram publicadas para tentar resolver essa questão do sofrimento do justo e do livramento dos injustos. Eu acho que um exemplo básico é a história de Jó, né? Ou quem sabe também, uma outra passagem que remete a isso é Salmo 73, do Velho Reclame de Asaf, que ele lida exatamente com essa questão. E fazer essa pergunta, ela eu diria, dado a nossa condição pecaminosa, vivendo nesta era de pecado, que é a nossa humanidade não glorificada, essas perguntas virão porque a dor faz diferença. Porque a dor faz com que nós nos entristeçamos, faz com que muitas vezes nós sejamos pegos abatidos, desanimados e, quem sabe, algumas vezes até frustrados por não entender os propósitos de Deus. E essa é uma pergunta que eu diria, dependendo até onde nós vamos, no limite dela, perfeitamente plausível para os seres humanos como nós. Ocorre que, no meu ponto de vista, algumas coisas nós precisamos excluir primeiro para darmos uma resposta positiva a ela, né? Primeiro, essa questão meio que maniqueísta que nós temos de compreender que os justos merecem o bem e os injustos merecem o mal. Como é que o senhor criou seus filhos? Não foi assim? Então, ver essa questão, aí nós estaríamos sendo reducionistas, porque não é o que a Bíblia ensina. Como assim? Por vezes, nós citamos alguns momentos em que nós vemos justos sofrendo. Não, peraí. Jó sofreu como homem justo e o próprio Deus declarou que ele era justo, mas ele sofreu. Tá, mas quando o senhor educou seus filhos, o senhor não falou assim, se você for bonzinho, você ganha presente, se você for malzinho, você vai levar uma surra. Eu não. Não foi assim? Eu não.
Como não? Eu não. Então, eu não defendo esse tipo de pedagogia. Por exemplo, eu não defendo esse tipo de pedagogia que da ideia do toma lá da cá. Se você fizer isto, eu te dou aquilo. O senhor não, então, o que acontece? Punir o mal? Não, punir a desobediência, sim, mas não a partir de promessas do tipo estímulo e recompensa. Então, o que ocorre? Eu vejo que, embora algumas dessas situações possam ser vistas na Escritura, nós não podemos ser reducionistas nem simplistas e dizer que isso se aplica 100% em todos os casos, porque a Escritura mostrará que justos sofreram apesar de sua justiça. Eu creio assim também, pastor, dentro do que o pastor disse. O fuso horário de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós queremos as coisas imediatistas, assim. Nós somos imediatistas, nós queremos no nosso tempo. O pastor deu um exemplo do STF livrando os injustos. Mas não significa que ele não terá a sua devida recompensa. É que nós estamos olhando para o nosso tempo. E Deus trabalha num tempo diferente do homem. É o caso do Salmo 73, né? Asaf concluiu isso no versículo 17, quando ele diz que ao chegar no templo, ele se deparou com o destino final dos justos e dos injustos, né? E eu creio exatamente nisso, que assim, Deus ele é eterno, ele não tem pressa para tratar com o homem, embora nossos olhos, e por isso que depois eu disse que eu creio, eu vou explanar um pouco, dessa diferença de atitudes, né? Não diferença de pessoas. Deus sabe com quem ele pode contar até para alguns sofrimentos. E outros, tudo é a questão da fé. Nós estamos olhando a situação, mas nós já sabemos o final da situação. Quem crê, ele tem... Eu não creio muito naquele negócio que a fé é cega. Eu creio que a fé tem os seus próprios olhos. Eu creio que nós podemos ver com esse olhar de fé e acreditar que Deus ele é justo. Reverendo é o que Heber, a Bíblia diz, Deus é justo. Voltando para talvez dar uma continuidade na sua pergunta, se Deus é justo ou não injusto, porque lida com injustos e com justos e permite ou livra ou não, eu acho que algumas coisas precisamos entender. Por exemplo, Salmo 145 vai dizer que Deus é bom em todas as suas obras. Romanos capítulo 9 vai dizer que, embora Deus escolha um e não todos, não há injustiça da parte de Deus. Então, eu creio que, embora existam acontecimentos que fujam ao nosso entendimento, e aí eu acho que Eclesiastes capítulo 11, verso 5 diz isso, que nós não entendemos, por mais que queiramos, nós não entendemos tudo que Deus faz, não só no que diz respeito ao tempo, né? Porque eu vejo agora e Deus vê tudo, mas também terá talvez situações em que, uma vez que a mente de Deus é insondável, Romanos diz isso, né? E seus propósitos inexcusáveis, nós, mesmo na eternidade, não vamos aprender tudo, porque João capítulo 14 vai dizer que a eternidade é conhecer a Deus para sempre. Bom, vou interromper um pouquinho o debate, porque nós temos que divulgar o ganhador do vídeo. Então, ó, você pode fazer a sua foto ou o seu vídeo. Eu prefiro o vídeo, porque a gente fica sabendo quem é você, pela foto também, né? Mas a gente fica ouvindo a sua voz e sabendo qual é o seu recado para nós. Então, manda o seu videozinho para nós. O ganhador foi o irmão pastor Douglas Gonçalves, que fez um vídeo com a filhota dele, a Esther. Vamos lá. Paz do Senhor, reverendo Heber Cocarelli, aqui é o pastor Douglas Gonçalves de São Paulo, estou com a minha filhinha aqui, a Esther, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer, deixar aí para os irmãos, se não existe livre-arbítrio, por que é que Adão e Eva comeram do fruto proibido, sendo que não era a vontade de Deus? Porque se Deus disse que não era para comer do fruto, logo ele não gostaria que comesse do fruto, não era a vontade dele, né? Fica essa pergunta aí para os irmãos aí para um possível tema, um tema aí que eu acho bastante relevante para os dias atuais. Amém? Graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Valeu, pastor Douglas. Faz tempo que a gente não se vê, né? Um abração, Deus abençoe grandemente. Parabéns aí pela sua contribuição e ganhou um presentão. Agora você siga o exemplo dele, né? O presente do pastor é esse aí, né? O presente do Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar. E no próximo mês a gente vai ter outro presente. É só você mandar sua foto, seu vídeo que você está concorrendo. Vamos para o intervalo, voltamos já com Vejam Só.
Olha, o tema de hoje é complicado. Os temas que a gente aborda aqui são sugestões dos telespectadores, mandados pelo Facebook e por outros meios também, tá? Inclusive por vídeos que você tem assistido aqui. Pastor Cândido Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude, vamos passar para o segundo item da sua lista de 4. Ok. O senhor falou que alguns são livrados e outros não, para atender algum propósito de Deus. Sim. Deus, que é bom e amor, terá propósito no sofrimento de alguém? Ele faz alguém sofrer? Eu posso citar um texto que já foi citado aqui, a história de Jó. Jó teve que sofrer. Quem fez ele sofrer foi o diabo. Mas o propósito de Deus, porque Deus tinha um propósito. E o propósito era para que o nome dele fosse glorificado e nós pudéssemos aprender com Jó em meio aos sofrimentos. Então Deus, ele não ensina o homem somente nos momentos bons, como nós não ensinamos nossos filhos só nos momentos de glória. Nós usamos situações para ensinar. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e que nós precisaríamos ter bom ânimo. Então eu creio que Deus usa sim situações para que o propósito dele se cumpra. Eu poderia falar até mesmo de Sansão, porque Sansão ele morre, mas o propósito de Deus foi cumprido. Qual que era o propósito? Sansão livrar. Deu brecha aqui lá. Ele abriu avenidas, não falou nem rombos. Mas o propósito de Deus foi cumprido de uma forma ou de outra, livrando o povo de Deus das mãos dos filisteus. Então, é nesse sentido que eu digo que existe um propósito de Deus, seja por meio do sofrimento ou por meio das bênçãos que Ele derrama nas nossas vidas. O senhor acredita que Deus tem propósito no sofrimento de alguém? Então, também, nesse caso, nesse segundo ponto, também concordo com o pastor, e embora o pastor Heber tenha falado exceto Cristo, eu acho que Cristo é o modelo disso, né? É o parâmetro para isso. Deus sendo glorificado a partir do sofrimento de seu próprio Filho, né? E a igreja e a história da igreja demonstra que diversos personagens passaram por situações em que, infelizmente, para nós, seres humanos, olhando para a história de vida deles, foi sofrimento, luta, dor. E por que não dizer os tantos mártires que morreram no primeiro século, segundo século, terceiro século, ou então homens de Deus que tinham tanto a dar. Eu lembro de alguns aqui, eu lembro, por exemplo, de Jonathan Edwards, David Brainerd, José Manuel da Conceição, exatamente. Morreu numa situação medonha. Quase que um dia indigente. Nossa, né? eu como presbiteriano me envergonho. Sim, quase que um dia indigente e tal, e sofreu. Mas foi um homem que levou a glória de Deus a lugares e a pessoas que inimagináveis. Mas onde está a justiça de Deus, reverendo? Na sua glória, ele foi glorificado com a morte desse santo que ele recordou. O senhor anda lendo muito John Piper. John Piper, de cada 3 palavras, 4 são glória a Deus. E não é, né, pastor? Esses homens, se nós olharmos a história, nós não veremos eles blasfemando ou murmurando por situações. Tá bom. E isso é talvez o motivo de Deus poder contar com esse tipo... Então tá bom. Então agora eu quero que o senhor me responda. Ok. Eu falei que, como presbiteriano, me envergonhava. Eu sou de várias gerações depois do reverendo José Manuel da Conceição. Mas a igreja precisa se envergonhar para que esse abandono não se repita. Né? Porque ele foi, de certa forma, abandonado e incompreendido no final da sua vida. Isso eu aprendi. Mas ele foi acolhido, reverendo. Ele foi acolhido pela Igreja do Rio. Num primeiro momento houve sim isso, então, inclusive debaixo de suspeitas de que ele pudesse estar com problemas mentais, inclusive. Mas que tivesse, qual o problema? E aí ele teve realmente alguma dificuldade, mas no final a presbíteros da Igreja do Rio de Janeiro foram em busca dele. Quem que foi? Foi o Sínodo? Foi a igreja institucionalizada ou foram irmãos que se condoeram? Essa é a questão. Eu aprendi a história dele lá na igreja de Brotas, que ele fundou. Sim. Né? Aliás, é uma história maravilhosa. Um dia eu vou fazer um beijão só sobre isso. Agora, tem um personagem que morreu aqui no Brasil,
que eu morri de vergonha quando descobriram que ele tinha morrido tranquilo e em paz, em segurança aqui no Brasil. Joseph Mengele. O pessoal fala do Hitler. Mengele superou a maldade do Hitler. Ele dava injeção de tinta nos olhos das crianças para ver se mudava a cor. Claro, que crianças judias, né, dos campos de concentração. Para não falar de outras atrocidades. Veio para o Brasil fugido, nunca respondeu o processo, não foi preso, morreu tranquilamente no litoral paulista. Então, pastor, existem nós estamos debaixo de dois tipos de governo. O governo de Deus e o governo das trevas. Esse mundo está debaixo de um governo das trevas. Não significa que o homem não prestará conta a Deus. Então, é aquilo, eu volto a dizer, é que nós esperamos justiça imediata. A justiça imediata. Nós temos que saber que todos passarão pelo tribunal de Cristo. E aí sim, o Senhor tratará com uma eternidade. Porque na própria morte de Lázaro, ele diz, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Os discípulos não entenderam. Por quê? Porque essa morte que nós nos referimos aqui na terra, para o Senhor não é morte. Morte vai ser da alma ou para aqueles que vão para o inferno. Isso será morte. Como vida e vida eterna para aqueles que vão estar com Cristo. Então é que nós estamos olhando para este tempo presente e os olhos de Deus estão na eternidade. Reverendo Weber, eu queria só ler um trecho aqui do Salmo 145 que fala da bondade das obras de Deus, né? Ele diz assim, benigno e misericordioso é o Senhor, é uma afirmação a respeito do caráter de Deus, né? Depois, um pouco mais abaixo, ele vai dizer assim, todas as tuas obras te renderão graças. Então, tudo que Deus faz, o glorificará. O senhor tem citado bastante o Salmo. E eu acho que complementando aqui com Romanos 8:28, todas as coisas cumprirão o propósito na vida daqueles que ele chamou. E eu penso que inclusive o mal. Bom, o senhor está mencionando bastante salmos. Então, como é que o senhor fala? Qual a interpretação do Salmo 91? Né? Que Deus vai livrá-lo sempre, 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita e tal. Outro salmo que fala, o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra, e aí não tem o livramento. Concordo. Aí é uma questão de hermenêutica. Nós precisamos tomar muito cuidado para não tomarmos afirmações contextualizadas e específicas como expressão de princípio geral. O que eu quero dizer isso? Cada um contexto, lembremos-nos que os salmos, ainda que poesias que foram cantadas, a maioria delas no culto, elas têm um contexto, né? E o que ocorre? Aquele princípio aplica-se àquele contexto, mas tomemos o cuidado para que não universalizemos ele, em dizer, por exemplo, que ele se aplicaria, então, a toda e qualquer situação. Vou citar um outro salmo que parece parecido com o que o pastor citou, se não me engano é Salmo 42 ou 32, que fala de Davi, e Davi diz assim, olha, eu fui jovem e agora sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Se nós formos para a história da igreja, nós vamos ver que isso não reflete, entre aspas, a realidade. Infelizmente, cristãos, homens e mulheres passaram por dificuldades na vida. Entendeu? E às vezes por relapso dos próprios irmãos, como o pastor fez referência a José Manuel da Conceição. Mas eu pergunto, invalida essa expressão de Davi? Não. Davi está falando do caráter de Deus. Davi está falando de que Deus é bom, é justo, e as suas obras o glorificarão. Entretanto, Deus não age sempre da mesma forma, da mesma maneira, em todo tempo, em todo lugar, com todas as pessoas. Há propósitos distintos. Do contrário, nós teríamos que nos contradizer e ver a Bíblia se contradizendo, por exemplo, quando ele diz que há propósito até para os ímpios, né? Tem um propósito determinado. Então, eu sei que é uma questão complicada aceitar que um Deus justo, bom, possa permitir que pessoas, entre aspas, que o temem, e aqui é preciso que a gente faça uma correção, não são pessoas justas, no sentido moral. Quando a gente fala de justo no Salmo,
Justo no salmo não quer dizer aquele que não falha, não quer dizer aquele que não erra. Justo no salmo quer dizer aquele que vive debaixo da aliança com Deus. E o que ocorre? Nesse sentido, então, Deus permite algumas dessas situações e mesmo assim suas obras são boas, mesmo assim não há injustiça da parte de Deus, mesmo assim, como o pastor Marinho colocou, ao final da história ele há de julgar todo esse processo e nós temos e podemos nos sentir em paz e seguros nele. Daqui a pouquinho nós vamos falar da oração e a tradição reformada sempre entendeu que a oração é meio de graça. É agora. Né? É o meio pelo qual nós acessamos a Deus. Agora, e mais, Paulo vai falar isso em Filipenses capítulo 4, verso 4, 5 e 6, recomendando, se nós estivermos ansiosos com alguma coisa, ore. Não é? Então, assim, esse é o paradoxo. E é uma pergunta que eu acho que acompanha o cristianismo pelo século e até mesmo a filosofia grega já se perguntava sobre como explicar que o bem exista, mas o mal também exista convivendo. Bom, pastor Marinho, o senhor falou de oração e diferença de atitude. Que a oração faz diferença no livramento e a atitude também faz diferença no livramento. O que o senhor quis dizer com isso? Eu quis dizer, posso usar até esse próprio salmo que foi comentado agora, o Salmo 91, quando o pastor disse, como entender, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, né? E nós, literalmente, muitas vezes não vemos isso. Nós temos que observar o contexto inteiro. E esse salmo, ele começa falando sobre o quê? Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. Ou seja, aquele que habita. Então, eu creio muito nessa questão de que as nossas orações, nós estarmos nesse lugar secreto, nós estarmos na presença de Deus escondidos, pode nos livrar, sim, desses problemas. O próprio Jesus nos ensinou que a oração nos livra. Quando ele diz, o Pai Nosso está aí no céu, né? A oração do Pai Nosso, ele diz, livra-nos do mal. Então, eu creio muito que a nossa oração, ela tem esse poder de nos livrar. E aí, quando eu disse que Deus ele não é injusto, mas faz diferença de atitudes, eu falo justamente disso, de nós consultarmos a Deus, e se eu consultar a Deus, Deus pode me falar antecipadamente de algo que vai acontecer e eu não precisar sofrer aquelas consequências. Então, a questão não é que Deus é injusto. E quando eu digo sobre essa diferença de atitudes, eu falo sobre essa diferença da pessoa buscar ou não buscar. E nós temos que aceitar, infelizmente, que no nosso meio, principalmente cristão, há muitos que não buscam a Deus, não buscam consultar a Deus. O que eu acho um desperdício, que já que nós temos acesso a Ele, Ele sendo um Deus onisciente, nós podemos consultar e saber se existe algo que nós podemos nos livrar antes daquilo acontecer. Bom, vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu lá na Crentolândia. Como é que a gente consegue explicar a questão do livramento de Deus? Uma pessoa ser salva e outra não. De repente, em casos específicos, assim, iguais. Uma batida de trânsito. Simples. Um morre e o outro fica vivo. Como é que a gente entende o livramento de Deus? Primeiro que tudo é no tempo de Deus, né? Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tem um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes era o tempo da pessoa falecer mesmo. E quando a pessoa lá tem um livramento é porque não era o tempo de Deus ainda para ela falecer. Deus ainda está dando uma oportunidade para ela seguir os planos de Deus, às vezes uma oportunidade para agora seguir o caminho de Deus, se antes não seguia. Deus ainda quer encontrar aquela pessoa e espero que ela permita, né, se encontrar com Deus. E para você, como é que funciona o livramento? Um ser salvo e outro não? Olha, é assim, isso que eu ia falar, muitas coisas acontecem que a gente não entende, né, o porquê. Que, sei lá, é aquilo que a gente faz um plano, Deus faz outro, né? Mas é assim, tudo tem a sua hora certa, né, para acontecer. Eu acho que existe tudo um tempo determinado para todas as coisas. Porque assim, a gente nasce, cresce, vive e morre. Todo mundo tem a certeza. Uma coisa que a gente tem certeza na vida é a morte. Não é verdade? Geralmente a gente, quando sai de casa, a gente ora, pede para Deus proteger. Mas eu creio assim, chegou o dia, você vai. Eu acho isso, assim, tenho certeza que é isso.
pelas promessas que na Bíblia fala que Deus é um Deus também que cuida através dos anjos. Ele falou que seus anjos ele envia para que possam guardar e proteger. Eu tenho muito testemunho do anjo do Senhor que tem protegido e salvado. Então, é promessa de Deus que protege ele e seus filhos, né? O que eu entendo, o livramento, quando Deus ele avisa para a gente que vai dar um livramento para a gente e no meio do caminho acontece algum acidente e aí não acontece com a gente. Talvez a gente se atrasa em alguma coisa e no horário acontece alguma coisa e para a gente não estar naquele horário. Aí a gente chega depois e no meio do caminho acontece algum acidente e seria conosco e não foi porque Deus deu um livramento, entendeu? O que eu penso assim, porque hoje em dia nós temos que pedir sempre o livramento de Deus, porque nós estamos num mundo que assim as astúcias do inimigo, do diabo, tá para assim perder a paz da gente. Então a gente sempre tem que confiar em Deus e pedir a Deus o livramento. Olha, as coisas de Deus, a Bíblia diz que as coisas reveladas é para Deus, reveladas é para nós, nossos filhos, escondidas são para Deus, né? Então, são mistérios de Deus, soberania de Deus, que muitas vezes nós não entendemos, mesmo estando escrito, né? Então, Deus tem a sua soberania, o seu modo de trabalhar, que é inexplicável para a gente muitas vezes, mas é o jeito dele trabalhar. Que nós não temos explicação, como até um carro, você olha assim, o carro parece que não ficou nada. E, né, nem o teto ficou só o lastro, e a pessoa escapou. Outro escorrega numa casca de banana, bate a cabeça no chão e morre. Bom, vamos lá. Pastor Marinho, o quarto ponto que o senhor mencionou é diferença de atitude. Sim. Nós falamos da oração, qual que é a diferença de atitude? A diferença de atitude, eu creio que é a pessoa viver uma vida reta e justa perante o Senhor. Eu creio que isso gera livramentos para as nossas vidas, porque Salmo 34, aproveitando que o pastor falou muito de Salmo 34, 17, diz: os justos clamam e o Senhor os livra de todas as tribulações. Então, os justos, está falando de alguém que é justificado, de alguém que caminha na presença de Deus. Eu creio que muito nessa questão de ter uma atitude correta perante o Senhor. Eu acho que isso agrada ao Senhor e Ele vai fazer o que for possível, muitas vezes, para poder livrar aquela pessoa. Eu acredito. Essa é a diferença de atitude? Sim, eu acredito. Isso não é meio salvação por obras? Chega a ser. Embora a gente não esteja falando, obviamente, só de salvação por obras, mas a diferença de atitude nos traz um problema em relação a isso. E eu acho que esse problema a gente já ventilou aqui, né? Quando a gente disse que, por vezes, justos sofreram. E nós citamos aqui Jó, nós citamos aqui Salmo 73, poderíamos aumentar ainda a citação citando Paulo. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, que ele orou, ele tinha um espinho na carne, que não sabemos exatamente o que é, mas o que importa é que o incomodava, e que ele orou pelo menos 3 vezes para que Deus retirasse isso dele. E a resposta de Deus foi não. E ele é justo, né? O Jó, a declaração de Deus sobre Jó é que ele era justo. E a falta de compreensão do modo providencial como Deus dirige a história das pessoas, por parte de Asaf, é que ele via justos sofrendo, né? Então, o que ocorre? Nem sempre a atitude, de modo, como eu falei, genericamente, universalmente, que valha para todos, é uma verdade. E aí não temos outra saída senão, como eu disse, apelarmos mesmo para a vontade soberana de Deus. Paulo disse isso com clareza: Deus exerce compaixão e misericórdia
de quem quer e com quem quer. Mas isso não anula o mandamento de buscarmos santidade, isso não anula o mandamento de termos um relacionamento com Deus, isso não anula, inclusive, momentos e circunstâncias em que Deus realmente vai fazer isso, dado a nossa vida, a nossa correção. Algumas portas se abrirão para nós mais do que se abrirão para outros que não têm essa vida. Deus procede assim. A nossa questão aqui é o meu temor de nós universalizarmos isso e dizendo que isso é um princípio aplicável a todas as situações. Seja bom que as coisas boas vão acontecer. Desvie-se da bondade que coisas ruins vão acontecer. Na lógica, na vida prática e inclusive na Escritura, nós não encontramos isso, né? Faça A que B, lógica e automaticamente acontecerá. Então, seja bom que o bem virá. Só para citar um outro exemplo, o princípio do plantio e da colheita, né? Muitas vezes a gente utiliza esse princípio do plantio e da colheita, né? Quem vai plantar muito vai colher o bem e tal. Às vezes não acontece. Às vezes você é uma pessoa que planta o bem, planta a justiça, planta o perdão e colhe, às vezes, incompreensão. Não diga. Bom, nós conversamos aqui com o pastor Candro Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude, e com o reverendo Vanei de Moura Silva, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ambos os convidados têm os seus contatos publicados no facebook.com/programa Vejam Só. Se você quiser, pode procurá-los. Vamos ver o resultado parcial da enquete? Uau! Uau! 99% já tiveram um grande livramento de Deus. 823 pessoas votaram até o momento. E praticamente todas elas tiveram um grande livramento de Deus. Que bênção, louvado seja o Senhor. Né? A gente se vê no próximo Vejam Só.